Oi, gente, meu nome é Priscila, sou lá da Casa Fraterna Missão de Amor. Hoje nós vamos falar sobre o item A Paciência, que está no capítulo 9, que chama Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E para a gente começar, a gente vai fazer uma prece para a gente iniciar, para a gente sintonizar, para a gente se sentir melhor, né? Então vamos elevar nosso pensamento a Jesus. Vamos pedir a Ele que esteja conosco no horário que estivermos fazendo esse estudo, que possamos emanar muita paz, muita luz, muito amor, que possamos absorver os seus ensinamentos e que possamos levar para aqueles que estão na nossa casa, que estão na nossa vida, na nossa família, e que possamos, Senhor, colocar todos esses ensinamentos em nossos corações, que possamos entender tudo o que nos disse e que possamos levar sempre conosco, para onde quer que formos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Então, gente, hoje a gente vai falar, né, sobre o capítulo 9, que é o Bem-aventurados os mansos e pacíficos, que é o item A Paciência. Eu até brinquei quando tava vendo, eu falei assim, nossa, eu vou falar de algo que eu acho que eu não tenho, né? A gente acha que a gente não tem, que é a paciência, mas a gente vai ver que a gente tem até algumas coisas ou outras, a gente pode até melhorar também. Então, vamos lá. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos atormenteis, portanto, quando sofrerdes, mas, ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo, para a glória no céu. Nesse item, então, a gente vê que a gente aprende com a dor, que a gente nos torna mais humilde, a gente tem mais empatia, solidariedade, porque a gente clama bem mais ao Cristo, né? Quando a gente sente alguma coisa, a gente começa a rezar mais, a gente começa a pedir mais, a gente lê, a gente procura. Então, com a dor, a gente consegue se elevar mais ao Cristo. E é como às vezes a gente fala, né? Ou a gente vai pela dor ou a gente vai pelo amor. Muita gente sempre vai pelo amor, mas muita gente vai sempre pela dor, porque é quando ela mais necessita. Então, isso acontece às vezes com a gente, né? Às vezes a gente tem até muita fé, tem até muito amor, mas quando nos falta paciência, quando a gente tem um sofrimento, tem uma dor, a gente esquece um pouco de Deus, a gente esquece dos ensinamentos, a gente esquece de Jesus. Então, esse é um momento que também a gente tem para lembrar dele, né? Então, a gente vai clamar por ele. No outro parágrafo, sede pacientes. A paciência é também caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade da esmola dada aos pobres é a mais fácil delas. No entanto, há uma bem mais difícil e, consequentemente, bem mais louvável, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de teste em nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Então, de cara ele já fala, sede pacientes, né? Mas que a paciência também é uma caridade. Por que a paciência é uma caridade? Porque ela é uma forma que a gente tem de praticar. A gente precisa também ter essa prática da paciência, né? Às vezes a gente acha que a caridade é somente dar esmola, é somente dar roupa, é somente dar dinheiro, é somente as coisas materiais. Só que a gente esquece que a gente também tem que ter a paciência dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos amigos. A gente tem que ter a paciência de ouvir uma pessoa, né, que às vezes precisa conversar, procurar a gente. Então a gente também tem que ter essa paciência de ouvir essa pessoa. E quando a gente fala de ouvir, realmente é somente ouvir, é emprestar o ouvido, a gente não precisa nem falar nada, né? Às vezes a pessoa só quer falar. Então a gente precisa ter essa paciência de não querer falar e resolver o problema da pessoa, mas de deixar ela desabafar, ela falar com a gente. E a gente
sempre esquece isso, né? Que essa forma dessa paciência também é uma caridade. E é isso que Cristo nos pede, não somente o material, mas também essa paciência, né? A paciência do amor, do saber ouvir. Sei que a vida é difícil. Ela se compõe de 1000 coisinhas que são como alfinetadas que acabam por ferir. Mas é preciso observar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos em contrapartida. Então, reconheceremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Então, a gente passa por várias provações em nossa vida, né? Mas nós podemos olhar como crescimento também essas provações. A gente não tem que olhar a dor somente como uma coisa ruim, somente como uma coisa triste, sempre ficar se lamentando, ai que tá ruim, ai que não acontece isso na minha vida, ai porque eu dou outra melhor. Mas a gente tem que olhar isso como um crescimento da gente. Como a gente falou lá no começo, a dor é uma bênção. Porque com ela a gente consegue evoluir e chegar ao Cristo, né? Porque a gente começa a clamar mais por Ele verdadeiramente. Então a gente não precisa sempre ficar nesse martírio, né? Se martirizando o tempo todo. E a gente sempre esquece que a gente tem muitas bênçãos em nossas vidas, né? A gente tem uma casa para morar, a gente tem o que vestir, a gente tem o que se alimentar, nós temos uma família, nós temos amigos, nós temos um centro para frequentar, nós temos várias oportunidades nesse lugar de fazer para nos melhorarmos e crescermos. Então, a gente esquece das bênçãos que temos em nossa vida. E a gente só fala somente da dor, do nosso sofrimento, das nossas dificuldades. A gente esquece o quão, né, coisas boas nós temos em nossas vidas. E nós relembrarmos disso todos os dias, né, quando a gente acorda ou quando a gente vai dormir, já é uma ajuda para nós. Nós lembrarmos de todas as coisas boas que nós temos na nossa vida, inclusive das coisas boas que fizemos ao longo do dia. A gente pode lembrar delas também e esquecer um pouco a nossa dor, esquecer um pouco o sofrimento. Lembrar de coisas boas, né? Lembrar de coisas alegres. Essa mensagem me lembra muito de Estevão, né? Lá no livro Paulo Estevão, de Chico Xavier com Emmanuel, que o Estevão, em seu sofrimento, ele sempre falava palavras boas, né? Emanava amor, emanava alegria, né? Ele tinha um amor pelo Cristo muito bonito. E ele também exerceu a paciência dele, porque ele precisou exercer a paciência, né? Ele teve uma paciência grandiosa por esperar Saulo também se curvar ao Cristo. Então ele teve todo aquele sofrimento que ele passa no livro, que ele foi apedrejado, que ele ficou sem os pais, que ele ficou sem a irmã, mas ele teve todo aquele amor ao Cristo, ele só falava de coisas boas e das bênçãos que ele tinha na vida dele. E com toda aquela paciência dele, né, que ele teve que perdoar o Saulo, que também fala aqui nessa paciência sobre o perdão, ele perdoou Saulo, ele seguiu com Saulo, né, até os seus últimos momentos, né, sendo o seu mentor, o seu guia. Então, Estevão é um grande exemplo sobre isso para nós. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada que pudesse ser acusado. Enquanto vós tendes vosso passado a expiar e tende de vós fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. O que eles mais pedem para nós é que nós sejamos cristãos, né? Sejamos pessoas de bem, sejamos o homem de bem, né? Sejamos de Cristo, sejamos paciência, amor, caridade. Isso é o que ele mais nos pede. E que a gente vê o Cristo como modelo, porque o Cristo, né, como a gente conhece a história dele, né, todo mundo sabe, ele sofreu muitas acusações, ele sofreu muito perseguição, e ele não acusava, não julgava e não ficava lamentando, né? Ele via tudo como algo bom, ele via tudo como uma bênção. Ele sempre perdoava, ele sempre continuava alegre, ele sempre falava aos pobres, aos doentes, ele sempre levava a palavra de Deus. Então, isso era a consolação do Cristo. Então, que nós sejamos, né, como cristãos, que nós, se Deus quiser,
seguir o Cristo nisso, né? Que a gente não lamente muito e a gente vê como uma bênção. Em vez de ficar sempre nos lamentando, ficar triste o tempo todo, que a gente consiga também se elevar um pouco, né? E eu queria trazer um exemplo aqui para nós hoje, que quando eu estava lendo, né, sobre o item, a paciência, me veio na minha cabeça que nós somos como um celular. Que o celular, nós temos vários aplicativos lá, que a gente vive baixando os aplicativos, né? Então, os aplicativos são as nossas paciências, as nossas bênçãos, as nossas dificuldades. E que de tempo em tempo, o nosso celular, ele pede para a gente sempre atualizar, não é mesmo? Ele sempre pede atualização, que a gente reinicie, que a gente desligue. Então, isso também somos nós. Nós somos como o celular, nós somos cheios de aplicativos e nós precisamos de um tempo para a gente se reiniciar, para a gente se atualizar, para a gente desligar. O que é isso? A gente conseguir ser melhor, né? Se atualizar para o bem, se desligar das coisas ruins, se reiniciar, né? Se a gente está muito ruim, a gente vai lá e se reinicia. E a gente se atualiza, né? Como os aplicativos. Sejamos como o celular, sempre evoluindo, sempre se atualizando, sempre crescendo, sempre se melhorando, né? É isso que o Evangelho traz para nós, é isso sobre o item paciência, que eu até brinquei e falei, nossa, eu não tenho paciência. Mas a gente tem sim, no fundo, a gente até tem um pouquinho de paciência, né? E que nós possamos levar esse ensinamento para nossas vidas, sempre lembrar da paciência, sempre lembrar que a dor é uma bênção, lembrar que nós somos capazes, que podemos ser melhores, que podemos fazer melhor e que podemos sempre evoluir, sempre nos atualizando, né? Sempre crescendo, sempre nos reiniciando. E é muito o que a gente tem passado agora. A gente está tendo que ter toda uma paciência, né? Esse negócio de ficar dentro de casa, não pode sair, não pode abraçar, não pode se tocar. Isso é uma forma de paciência, de ajudar ao próximo também. Sobre isso de ficar em casa, da paciência, e a gente ver que a dor é uma bênção. Porque o que nós estamos passando agora é uma fase da gente se regenerar, da gente se reiniciar. Então, da gente se melhorar, né? De nós sabermos ocuparmos esse tempo para a gente fazer coisas boas, né? Assistir uma palestra, cantar, dançar, arrumar a casa, conversar mais com as pessoas da sua casa. Às vezes a gente não tem essa oportunidade. Então, que a gente use esse momento, né, que a gente está passando agora, fazendo as nossas orações e tudo mais, mas que também a gente use para ver as coisas boas também que está acontecendo. Não a gente ficar só lamentando e vendo somente as coisas ruins. Que a gente possa ver as coisas boas que estão acontecendo, que possamos ver mais notícias boas, compartilhar coisas boas, porque não tem só o lado negativo disso tudo, também tem um lado bom. E tudo vai ser explicado, tudo vai ser no futuro, vamos todo mundo saber os porquês e tudo mais. Mas que nesse momento tenhamos muita paciência, muito amor e muita empatia. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Desculpa os nervosismos, né? Porque é a primeira vez que eu falo assim pra câmera gravar e falar para todo mundo. Eu tô acostumada só a falar com a mocidade. Vamos fazer a nossa prece final. E que possamos colocar nessa oração todo o nosso amor, todo o nosso carinho, toda a nossa compreensão e toda a nossa paciência. Senhor Mestre Jesus, queremos te pedir nesse instante que o Senhor e nossa Mãe Maria Santíssima, junto com nossos amigos espirituais, esteja conosco, emandando muita luz, de amor, de carinho, de compreensão e de fé. Não só para nós, para a nossa casa, nossa família, mas para os nossos vizinhos, para nosso bairro, cidade, para nosso estado, o nosso grande Brasil, o nosso lindo planeta Terra. Que possamos, Senhor, ajudar a emanar todas as energias positivas nesse instante. E que ela possa ser levada aos hospitais, aos enfermos, aos que estão na linha de frente, aos que comandam o nosso Brasil,
que nós possamos somente emanar energias positivas, energias boas, para que tudo seja ido no caminho certo do amor, da compreensão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair no erro ou na tentação, livra-nos da prática de todo mal, que assim seja. Que assim seja, pessoal, fiquem todos com Deus e até uma próxima.